Salve! Você está no terceiro milênio e a cultura do terceiro milênio é a cultura racional contida no livro Universo em Desencanto. Abrindo a porta racional, dentro dessa caverna que é o mundo. Fazendo mistérios de tudo por estar dentro de uma caverna, que é uma coisa cheia de mistérios. E assim, tinham que viver agonizando, sempre. Agoniados sempre, sofrendo sempre, por não conhecer a razão da vida, a razão do mundo. E por isso, tinham que penar muito, sofrer cada vez mais, por estar dentro de uma caverna, que é o mundo do elétrico e magnético. E agora, abrindo a porta racional dentro dessa caverna, mostrando a luz racional, todos espantados e admirados, e não é para menos, por estarem desencantados dentro dessa caverna. Então, com a cultura racional, com o evento racional, com a vinda do racional superior, com a mudança de fase, vamos continuar na caverna, mas vamos enxergar com a luz racional, porque foi essa luz que o racional nos trouxe, a luz racional para enxergarmos dentro de uma caverna escura. Apesar de termos a luz do sol, não vemos nada, porque o que vemos não sabemos o que vemos. Então continuamos dentro de uma caverna, mas com a luz racional vamos enxergar além do sol, além do astral superior, e vamos chegar ao mundo racional, vamos nos entender com o racional superior, que é o verdadeiro Deus, o Criador do habitante do mundo racional, que se transformou nesse corpo de matéria, nessa lama fedorenta, férdida, que dura um pouco mais de 60, 70, 80, quando se chega lá, chega aos pedaços, caindo aos pedaços. Se chegar aos 100, já nem vale mais nada se comentar. Então, com essa luz, com o conhecimento racional, vamos deixar de sermos cegos de olhos abertos. Vamos deixar de enxergarmos com essa luz que nos alumia, que é a luz do sol, e vamos ser iluminados pela luz racional, a luz do raciocínio, aquela que vê além das estrelas. Vamos ver aquilo que os olhos não veem, porque vamos ver com o sentimento. Com o sentimento. Não precisamos dos olhos para enxergarmos, vamos ver com o sentimento. Aquilo que o sentimento nos mostra é a realidade. Aquilo que os olhos nos mostram, ele passa por uma série de processos que o corpo, o cérebro vai interpretando aqui e ali e chega àquela conclusão que aquilo que ele viu é aquilo mesmo. Mas às vezes não é. Às vezes não é. Às vezes você é enganado pelos seus próprios olhos. E eu vou dar sequência aqui ao nosso programa com o professor Horta. Professor Horta, é contigo. O conhecimento do homem a nível de ciência chegou-se a uma conclusão de que o que predomina em todo o universo é o escuro. Ou seja, aquilo que nós chamamos luz é algo mais diferente do que pensamos que fosse. Então, o que predomina é o escuro, assim também como a própria matéria, a que predomina é a matéria escura. Então, tudo isso estava nebuloso antes da chegada da cultura racional. Ou seja, nebuloso por quê? Porque tudo aquilo que era discutido pelo homem tinha lá seus limites, tinha lá suas falhas, enfim, uma série de outras situações que vieram sendo descobertas a tempo. O que a cultura racional trouxe para nós? Trouxe realmente aquilo que a gente chama de luz. E a iluminação trouxe para nós aquilo que o homem procura há tanto tempo, através de seus estudos, e não consegue chegar a uma conclusão. Então, quem é o homem? Ou quem é o ser humano que tanto trouxe problemas? É aquilo que há tempos e tempos vem se transformando no universo e tentando evoluir dentro disso que nós chamamos o universo. Ou seja, então
o que a cultura racional trouxe? Ela trouxe para nós o que realmente a gente pode chamar de o ser, tá? Aquele que no universo vem de longos e longos tempos tentando chegar a uma conclusão. Então, 3 partes podem, por exemplo, ser alocadas. A existência de um mundo racional, que a cultura chama de astral superior, um mediador, onde, por exemplo, estão os seres invisíveis, lá com o seu conhecimento, e um terceiro que é, no caso, a Terra, onde está alojado o homem. Sendo esse homem, hoje, de acordo com a cultura racional, iluminado, tá? Esse homem, por exemplo, iluminado e chegando ao ponto de, por exemplo, poder dizer que daqui para frente ele encontrou-se a forma de viver. Isso já vinha de tempos em tempos, de muitos tempos atrás, e idos lá, onde somente no início do século passado é que veio essa informação, mais especificamente em 1935, veio essa informação da existência da cultura racional e que tivemos duas fases interessantes, que é a fase do desenvolvimento com a energia magnética, movimentando imagens e sons, e depois uma outra fase com a energia elétrica, movimentando melhor e melhorando o uso das imagens e som através da evolução do pensamento. E hoje nós estamos numa terceira fase, onde existe, por exemplo, a forma com que esse ser que nós chamamos ser humano vai retornar ao seu ponto de partida. Como vai retornar ao seu ponto de partida? É ele desenvolver aquilo que é chamado de raciocínio. Desenvolvendo o raciocínio, desenvolve-se o aparelho eletromagnético, desenvolve-se a vidência racional, desenvolve-se o aparelho racional e, como ponto 4, ou ponto final dessas etapas, por exemplo, o ponto 4 por exemplo, chegar ao seu ponto que a gente chama de retorno, né, ao seu ponto de partida. É verdade. A maior doença do ser humano, costumava dizer o mestre Manuel Jacinto Coelho, é o não se conhecer. Esse que é o verdadeiro problema do ser humano. A história recente da humanidade, a gente tem muita informação pela máquina do pensamento, né? E o grande movimento civilizatório, segundo os cultos no artifício, se deu após a invenção da imprensa por Gutenberg. Por quê? Porque antes o saber estava todo na mão de poucos, muito poucos sabiam ler. E depois da imprensa foi feita a cartilha de alfabetização, e com a cartilha de alfabetização, o animal racional, que já estava domesticado, passou a ter uma capa de civilizado, se diz civilizado. Mas aumentou muito o conhecimento técnico, né? Principalmente da parte de guerra, né? Substituiu um bocado a escravidão por combustível fóssil, porque ficou mais barato, essas coisas todas. A mídia passou a ser um grande poder, criando neuroses de massa e tudo mais, mas o se conhecer continuava, né? O grande filósofo Platão
que é citado textualmente, né, pessoalmente na obra Universo em Desencanto, no seu A Caverna, famoso, ele mostra que nós estamos dentro de uma matrix, dentro de um mundo de sombras. E o se conhecer é somente pela máquina do raciocínio, somente pela reflexão, pela meditação. E aí o ser humano passa a ter valores condizentes com a realidade. Se não tiver isso, simplesmente funciona a imprensa da natureza, a lapidação cada vez maior e agora acelerado, porque nós estamos com duas fases, a de recuperação, para quem quiser desenvolver o raciocínio, se ligar à natureza, e a fase de liquidação. Nessa, o magnetismo está em missão de liquidação e a lapidação acelerou para quê? Para a pessoa buscar se conhecer, de tanto sofrer, amadurece. Amadurece, ela começa a procurar algo diferente. E nesse algo diferente, ela encontra a energia racional que já está comandando a natureza, máquina do raciocínio todo mundo já tem dentro da cabeça e a cultura racional já está impressa. As mensagens, os textos do racional são energia racional materializada em palavras para a pessoa poder adquirir essa energia racional para o seu equilíbrio, para durar mais na vida, como o Edivaldo começou falando. Longevidade só vem por um equilíbrio interior. Saúde também é uma palavra inventada, só vem pelo equilíbrio interior. Esse equilíbrio interior, somente a pessoa se conhecendo, e o desenvolvimento do raciocínio está acessível a todos, né? E o Edivaldo começou com a porta aberta do mundo racional. Salve! E para a gente conseguir esses benefícios que você acabou de dizer aí, doutor Carlos, que é a cultura racional, o livro Universo Desencanta, a energia racional, a gente, para conseguir os benefícios, somente só estudar cultura racional. É preciso tão somente a leitura desta obra, assim diz o Racional Superior no primeiro volume da obra. E por isso nunca é demais repetir: leiam se quiserem vencer. Quem não lê é porque não quer alcançar a vitória da imunização racional. Tudo que aqui está escrito é para lerem e irem recordando sempre, porque se não lerem continuadamente, esquecem, e quem esquece nada sabe. Quem quiser contar com a imunização racional, com os seus efeitos, leia quanto mais vezes melhor. E quem está junto e ao lado de Deus, encontra sempre as soluções para seus problemas, sejam eles quais forem. Não é isso aí, Oswaldo? Quem estuda a cultura racional? Complemento rapidinho, que nós falamos que civilização verdadeira só agora no terceiro milênio, né? E a cartilha, que eu citei Gutenberg, que é citação dos cultos, a cartilha é a obra Universo em Desencanto. Mas a mídia impressa está cada vez menor, a mídia eletrônica está cada vez maior. A produção de cultura do entretenimento cada vez maior, mantendo as pessoas na Matrix, dentro da caverna, e a neurose de massa também aumentando, isso dito pelos cultos do artifício. E uma citação final, palavra de filósofo atual, né? A tecnociência substituiu a metafísica. A metafísica é a pessoa conhecer as energias, saber que tudo é vivo, a natureza é viva e a nossa essência verdadeira, embora possa mudar de natureza, mas a nossa essência continua a mesma, racional, consciente e positiva. Esse final, conforme não citado lá atrás, essa quarta parte de desenvolvimento, onde está o retorno ao ponto de partida do ser, o seu retorno, né, através da desmaterialização daquilo que foi materializado em forma de máquina do raciocínio. Isso é que é o ponto fundamental, é o ponto final, é o fim. Ou seja, repetindo, a desmaterialização do habitante do mundo racional que foi materializado naquelas passagens em forma de máquina do raciocínio. Já houve a união dos dois mundos, o mundo racional ligado com o mundo de matéria e o mundo de matéria ligado com o mundo racional. Então, a porta já está aberta e só precisa você entrar.
E para adentrar essa porta, basta conhecer Cultura Racional, o livro Universo e Desencanto. Então, não perca tempo, conheça Cultura Racional. Se você gostou do nosso vídeo, dê um like e muito obrigado pela sua atenção. Salve!